A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, jovem. Querido e poderoso Pai. Estou aqui, Senhor, gravando a tua mensagem, da tua palavra. Ajuda-me a fazer esta gravação para ajudar os teus filhos que estão caminhando para o céu, aguardando o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, amém. Aleluia! Meu irmão em Cristo, graças a Deus. O tema da igreja, o tema da mensagem de hoje é este. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja? Aleluia! Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja? Aleluia. Escuta o que foi que ele falou aqui. É uma pergunta de Jesus, Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Alguém pensa que Jesus só falou, quis falar. Não tem sequer uma palavra sem conteúdos, sem objetivo na Bíblia. Até os números são inspirados. Os nomes das pessoas são inspiradas. Alguém não tem nada fora de inspiração divina, não. Nas Escrituras Sagradas, não. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta que está fazendo, é interrogação no final. Para você responder sim ou não. Para eu responder ao Senhor, sim ou não. Ele está fazendo pergunta à igreja. Está fazendo pergunta a mim, fazendo pergunta a você. Glória a Jesus. Antes de entrarmos no corpo da mensagem, eu quero fazer seita a vocês, tanto meus seguidores, como aqueles que estão chegando agora no meu canal. Sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, amigo e servo, moro aqui em Surubim, Pernambuco, a igreja de Pernambuco. Estou doando 2 livros. O primeiro, do princípio ao fim da criação. Já mais de 2.000 pessoas baixaram. O segundo, os 3 tempos de Jesus. Mais de 200 pessoas baixaram. Esse segundo não é o último. Esse segundo está com mais de 2 meses que eu lancei. O outro já está com uns 3 anos. Aleluia. Baixa o livro, não vou explicar, dar uma explicação em cada livro que o tempo não dá. O tempo aqui é para a mensagem da palavra do Senhor. Apenas estou lhe aconselhando para você baixar o livro e lê-lo. Você vai encontrar neles com especialidade, no segundo, coisa que você nunca ouviu falar. Está duvidando? Baixa o livro. Só me critique e me crucifique, depois você baixar o livro e ler. Você pensa que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, só é aquilo que eu sei, você sabe? E o que você ouve? É não, meu filho. É um poço infinito. Veja Jeremias 33:3. O que foi que Deus falou na boca do profeta Jeremias? Clamas a mim, que ora constantemente a mim. Clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a palavra, meu filho. Tem muita coisa oculta ainda que não foi revelada. Aí você não entende. Eu nunca vi falar isso. Eu nunca vi falar. Tem crente assim. como uma pessoa que conheça toda a Escritura.
Que a Escritura só é aquilo que ele sabe, ou que ouviu. Eu nunca ouvi falar isso. Você nunca ouviu falar, mas agora está ouvindo. Você nunca ouviu, mas agora está ouvindo. E agradeça a Deus, porque serve do seu crescimento espiritual. Aleluia. Você vai ver coisa importante, viu? Como é que eu devo baixar o livro? Procure a descrição do meu vídeo. E lá você vai encontrar os 2 links dos livros. Aleluia. E estou lançando o 3º livro. Em nome de Jesus. E ora por mim. Para lançar o 3º livro. E esse 3º livro será intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Aleluia. Tudo doado. Se você for uma pessoa que deseja o episcopado, não está errado não, está certo. Pode continuar desejando. Mas quando você lê esse 3º livro que eu vou lançar, você talvez desista de desejar querer ser pastor. Sabe por quê? Porque você vai saber quais são os deveres de um pastor. Que nem a maioria dos pastores que exercem o ministério, pastorais, são sabedores do dever que eles têm. Baixa o livro. Depois você me comenta no comentário dos meus vídeos. Tem liberdade. Aleluia. E apresente a Deus por lançar o 3º livro. Eu ainda tenho mais 7 livros para lançá-los. Já escrevi, pela misericórdia de Deus, 10 livros. Se lembra que eu tenho também um canal no YouTube intitulado PR Maximiano e Louvor. É um canal exclusivamente de divulgação. De quê? Dos meus hinos, que eu já compus, sou compositor, pela misericórdia de Deus, mais de 800 hinos. Estou mostrando, divulgando para você, meu irmão, minha irmã, aprender e gostar, achar bonito, louvar o Senhor na igreja onde você serve ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos para a mensagem. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja? Aleluia. Já quero adiantar uma coisa, ele vai encontrar 2 grupos. 50% preparado para o arrebatamento, 50% preparado para ficar. Preparado para ficar. É bíblico, viu? Eu já lancei vários vídeos mostrando essa realidade. Está aí na coluna dos meus vídeos, no meu canal. Como vai encontrar a maioria, uma grande parte dos cristãos? A coisa é séria. Porque a igreja do Senhor, no mundo, a igreja aqui no Brasil, não digo nem nos países que eu não sei, eu sei aqui no Brasil, a igreja de Deus aqui no Brasil está desvalorizada diante dos ímpios. Desvalorizada. Infelizmente. Um título tão bonito de pastor que Deus deixou para dirigir a igreja está desclassificado. Infelizmente. Tudo isso por causa de um grupo desmantelado, errado, falso, mentiroso, falsos, de crentes e obreiros, pastores que estão na igreja. Tem prejudicado a obra com seus maus testemunhos. E eles não estão nem aí, parece que não estão fazendo nada errado. Parece que para eles, parece que Deus não está vendo, nem considerando. Te cuida. Te cuida.
A palavra igreja significa povo tirado para fora. De quê? Do pecado. E só faz parte da igreja o cristão que estiver sem pecado. Estando em pecado, não faz parte da igreja. Quando Jesus voltar, é o tema da nossa mensagem. Como encontrará a sua igreja? Crente nus, tomando banho de praias, entre os ímpios. Quando é um banho reservado, ainda escapa, mas no meio dos ímpios, com sensualidade, roupas sensuais, homem com aquela sunga imoral, mulheres, estou falando aos cristãos, não estou me referindo ao mundo, mulheres, aqueles biquínis imorais, não é sensual? Quando uma mulher crente chega na igreja com um vestido curto, aparecendo a metade das coxas, os pastores não reclamam? Não reclamam? Não diz que é sensualidade? E é sensualidade. E porque uma crente de biquíni tomando banho na praia não é sensual? Hein, pastor? Os homens cristãos não concordamos em andar sem camisa, só de calção, na rua da cidade. E tomando banho só de sunga, no meio dos ímpios. É sensualidade ou não é, pastor? Porque tu não combate. Com especialidade, os pastores que trabalham no litoral do Brasil, nas igrejas do litoral. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja? Dessa maneira. Dessa maneira. Aleluia. Homens e mulheres nessa situação. Um homem cristão, a maioria das igrejas combate por eles andares, não concorda que eles andem sem camisa, de calção, eu também não concordo. Porque é sensual. Quem comete sensualidade não só é as mulheres não, os homens também. E tomar banho na praia, no meio dos ímpios, de sunga. Responda, crente. Você que toma banho na praia, de sunga, no meio dos ímpios, você, crente. Crente remundo. Crente nominal, estatístico, laico. Lembra-te da volta de Cristo que vem buscar a sua igreja. Se encontrar tudo nessa situação, em qual arrebatamento tu vai? Tu, mulher, irmã, tomando banho de biquíni nua entre os ímpios. Quem se diz que a mulher de biquíni está vestida? Está nua. E tu praticando essa miséria no meio dos ímpios, tomando banho de praia nua, de biquíni, no meio dos ímpios. Jesus voltando, vai para onde? Tu pensa que Jesus não está vendo não? E está satisfeito com isso? Não é sensualidade? Vestido ligado no corpo, o pastor combate, que é sensualidade. Agora não combate as irmãs tomando banho de biquíni na praia. É dos pesos, é? É dos pesos, duas balanças? É, pastor? Aleluia. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja nessa situação? Infidelidade conjugal entre homens e mulheres. Estou falando dos cristãos. Meus vídeos são direcionados à igreja, não é ao mundo não.
Não tenho nada a ver com o mundo. Infidelidade conjugal entre homens e mulheres, crentes. Dirigente de signo de oração, sendo infiel ao marido e pecado escondido. Obreiros, sendo infiel à sua esposa, pecado escondido. Aleluia. Da nave da igreja aos púlpitos, homens e mulheres com infidelidade conjugal. Eu não digo qual foi o estado nem qual foi a igreja, que eu não trabalhei como pastor somente em Pernambuco. Trabalhei mais em 2 estados. E eu estava em casa com a minha rainha, que hoje já está no céu. Chegou minha irmã, chorando, arrependida, coitada. Disse: pastor, eu quero falar com o senhor e com sua esposa. Eu disse: muito bem, vem para cá. O que foi que aconteceu? Eu adulterei. Eu pequei. Foi? Foi. Tá bom. Mas diga o que foi? Foi com um crente? Foi. Que foi ele? Um presbítero. Que foi ele? Fulano. Até hoje ele não confessou o pecado. Eu sou sabedor. Ainda está na frente do trabalho. Pregando, todo bonito. Mas a irmãzinha confessou, pagou o preço, hoje está reconciliada, está na igreja, servindo o Senhor. Mas ele está do meu jeito. Eu estava em um culto, em uma igreja, não digo em qual foi a igreja, qual estado, qual cidade, não digo. Isso não compete, eu não gosto. Eu digo ao que está acontecendo. Eu estava no púlpito, o presbítero começou a pregar. Um presbítero começou a pregar. Quando ele começou a pregar, eu vi nas costas dele uma trouxa muito grande. Ele, para onde ia aquele montão, aquela trouxa agarrada nas costas? Que é isso? Fardo de pecado. Até hoje não confessou. E aqueles que eu não vi, Deus não me revelou, nem a mim nem a você. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja nessa situação? Aleluia. Fornicação, adultério, da nave da igreja aos púlpitos. Aleluia. Já disse no início de minha mensagem e vou continuar dizendo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele comprou com seu precioso sangue, fundou com seu precioso sangue na cruz do Calvário em Jerusalém há 2.000 anos atrás. Ela é a mesma para Deus, a igreja é uma só, não muda, é santa. Porque a igreja se compõe de crentes fiéis. E ela já está preparada para o arrebatamento. Apocalipse 19:7, 2 Coríntios 11, 1 e 2. Ela está preparada para o arrebatamento. Agora, por conta da metade dos cristãos infiéis, escandalosos, que vivem em pecados, dando escândalos a esse número de crente fiel, chamada igreja composta de crentes fiéis, perdeu o valor diante do mundo, diante da sociedade. Você pode ser fiel como for, mas o mundo não tem mais você como um verdadeiro crente, por causa dos crentes desmantelados e errados que estão no meio. A noiva do Cordeiro, diante do mundo, perdeu o seu valor. Perdeu o seu nome. Perdeu sua credibilidade espiritual. Não para Deus, mas para o mundo.
por conta do desmantelo de crente errado e desmantelado que tem na igreja, de membros a pastores. Aleluia. Um colega meu me fez ciente, um pastor, estava no supermercado comprando e outro pastor fez umas compras. Quando entregou dinheiro, a moça do caixa, ela não tinha troco. Aí ela disse, não tem um troco. Aí o pastor amigo meu disse, Dona Fulana, esse é um pastor da igreja. Ele pode confiar. Ele precisa. Ela disse, pastor, não confio mais em nenhum. Não é porque ele é pastor que eu vou confiar, não. Porque eu sei aqui o que nós temos recebido aqui de pastores. Prejuízo que nós temos tido. O testemunho de muitos. Está vendo? Meu amigo disse, ficou de cara baixa, vergonhado. Então, o grupo de crentes fiéis, intitulado A Esposa do Cordeiro, a Noiva do Cordeiro, perdeu a sua credibilidade diante do mundo pecador por causa de crentes desmantelados. Não é mais aquela igreja que eu alcancei há 50, 60 anos atrás. Eu não sou do novinho, não. Eu não sou tão novinho, não. Eu só não alcancei e nem vi Noé fazer a arca. Mas eu estou com 79 anos. Mas com energia de homem de 40. Para fazer a obra do meu pai até o arrebatamento da igreja. Falar a verdade e combater o pecado. Na igreja. Não é mais aquela igreja que eu alcancei há 60 anos atrás. E aqueles que viveram no meu tempo sabem disso. Você é crente? Sou. Confia, porque crente é homem de qualidade. É uma mulher crente, é de qualidade, confia. Acabou-se isso. É um pastor? É. Pode confiar, é um pastor. Pastor é considerado como autoridade da cidade. E agora? A vergonha da cidade. Não todos. Não estou generalizando. Eu estou falando com aqueles que realmente têm vivido com a vida vergonhosa como cristão e como pastor no meio da igreja. Mas eu alcancei, pastor, uma autoridade da cidade. Todo respeitava, tirava o chapéu para os pastores. Tanto os pastores como os padres. Veja agora. Agradeço a meu Deus por causa de um número de pastores fiéis, obreiros fiéis que ainda tem na igreja do Senhor. Graças a Deus. Crentes fiéis, membros fiéis. E biblicamente a metade, 50%, se compõe de crentes e obreiros fiéis. E 50% se compõe de crentes desmantelados e obreiros desmantelados. E vão ficar no arrebatamento. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja nessa condição? Aleluia. Nessa condição. Aleluia. Graças a Deus, agradeço primeiramente a Deus, segundo pelo número ainda de crentes e obreiros fiéis, sinceros, que ainda tem na casa do Senhor. Aleluia. Pastor roubando. Assista na internet, pesquise na internet que você vê coisas bárbaras sobre crentes e sobre pastores. Coisas bárbaras, tristes. Você às vezes nem tem condição de assistir tudo, porque você fica envergonhado de você mesmo. Sem você merecer.
As barbaridades, as vergonha, os procedimentos de tantos pastores. Tantos. Pesquisa na internet, como eu pesquiso. Eu tenho obrigação e necessidade de pesquisar, porque eu tenho obrigação de lançar meus vídeos, pregar a verdade, falar a verdade, para não ser levado para o ouvido dos outros, conversa de ninguém. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja nessa situação? E ele está tirando a igreja. O tempo está findo. Chuva negra está aí caindo no sul do estado, do Brasil. Quem nunca ouviu falar de chuva negra? Não é época da queimação, a queimada tal, mas toda a vida houve queimada. Nunca houve chuva preta. E segundo o cientista, é contaminada. É prejudicial. Não serve para nada. Prejudica até a saúde. Tenhamos cuidado. Deus está mostrando, dizendo, meu filho, igreja minha, olha a hora. Olha a hora do toque da trombeta. Desculpa a expressão, mas tem crente assim, olha. De menos a obreiro, ó pastor aí. Dedo na boca, cochilando, que não observa a cidade dos tempos, não prepara o rebanho do Senhor para ir para o céu. Aleluia. Pastores roubando, isso é uma vergonha. Tem necessidade disso? Aleluia. Pastores infiéis. Aleluia. Sendo presos. Pastores sendo presos. Isso é uma vergonha. Quando o pastor é preso por conta da palavra de Deus, amém. Graças a Deus, é honra. Mas por más obras, por mau procedimento, por cometer escândalo, mau comportamento, quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja nessa situação? Aleluia. Aleluia. Pastores envolvidos em drogas. Aleluia. Está na igreja pregando, fogo caindo na igreja, quando sai, vai para as drogas. Aleluia. Quando Jesus voltar para voltar, como encontrar a sua igreja nessa situação? Estou falando aqui a você, não é apenas pensamento. Tudo quanto tem acontecido, está acontecendo no seio da igreja. Aleluia. Escândalos e mais escândalos de todas as maneiras. É uma vergonha. Pastores de renome envolvido nas políticas, combatendo e falando mal dos políticos, combatendo contra os políticos, falando contra, perseguindo os políticos. Os homens que estão no poder da lideração do país, pastores contra, falando na internet, humilhando, sendo contra. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo, se você for um defensor desses pastores errados.
onde você vai encontrar na Bíblia Deus mandando o pastor entrar nesse caminho. Aí o seguinte, eu não estou dizendo que o pastor não pode ser um político. Eu não sou favorável, mas não estou falando sobre isso. Eu estou falando pastor se envolver na vida particular dos políticos. Está falando contra, falando dos políticos, perseguindo, na internet, em rádio, em tudo. Isso é uma vergonha. Você sabia por que foi que João Batista perdeu a cabeça? Não, porque o homem era um homem de Deus, um profeta, combateu o pecado do rei. Tudo bem, foi, combateu. Agora eu pergunto a você, prove na Bíblia que Deus mandou ele fazer isso. Prove que Deus autorizou ele se envolver na vida particular amorosa do rei. Você não prova, não tem. Ele se achou muito importante, porque era profeta, entendeu? E se meteu a falar na vida particular amorosa do rei. O rei estava errado. Mas Deus não autorizou. Nem tudo erro que a gente vê em fulano de Beltrano, podemos falar. Se nós falar sem Deus autorizar, vamos pagar caro. Foi o que aconteceu com João Batista. Canais por aí, com nome, canais evangélicos, que não tem nada de evangélico. A vida só é publicar erro de pastores, publicar erro de pastores, pecado de pastores, cooperando com o diabo, que o pecado é do diabo. E quando você ou eu publica, leva avante o pecado do crente, daquele que pecou, você está levando avante o pecado trabalhado do diabo. Você está cooperando com Satanás. É o que está acontecendo. E acha que está fazendo grande coisa para Deus, tu está fazendo coisa para Satanás. Em vez de publicar a palavra de Deus aos pecadores, mandando se arrepender para ir para o céu, publicar santificação para a igreja, está aí publicando pecado de pastor, o que pertence ao diabo, a obra do diabo. Tu está aí publicando a obra do diabo, então és obreiro de Satanás. Usa teu canal para falar de Jesus. Dizer Jesus salva e leva para o céu, faz isso. E por todo mundo prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a autorização de Jesus. Para mim e para você. Não é publicar pecado de ninguém não. Combater, nós combatemos, como estou combatendo, mas sem publicar pecado de ninguém. Quando Jesus voltar, como encontrar a sua igreja nessa situação? Aleluia. Crentes processados, obreiros processados pela justiça, pastores processados. Isso é uma vergonha. Quando Jesus voltar, como encontrará a sua igreja? Aleluia. Nessa situação, 50% vivendo assim. 50%. Jesus disse: 2 estrelas no campo, sobe um e fica outro. 2 estrelas numa cama, sobe um e fica outro. 2 estrelas no moinho, sobe uma, fica outra. As 10 virgens, 5 entraram para as bodas, 5 ficaram. 50%. E vai encontrar Jesus, 50% da vinda dele, 50% de crentes fiéis, de membros a obreiro, a pastores fiéis, que obedecem a palavra, que a fé está viva no coração. São onde você vai encontrar mais uma realidade, além dessas 4 citações que eu apresentei agora, Apocalipse 19, 7. E 2 Coríntios 11, 1 e 2. Que a metade da igreja está preparada para o arrebatamento. Está preparada. Aleluia. Alguém diz, não, a igreja não está preparada. Não está? E Jesus está fazendo o quê? 12 mil anos.
Não preparou a sua noiva ainda? 2000 anos? O meu Jesus preparou. Porque o meu Jesus é todo poderoso. É todo poderoso, Criador do céu e da terra. A noiva dele está preparada. Agora, se o teu é outro, fraco, que diz que a igreja ainda não está preparada, então é problema teu. Fica lá com ele. Mas o meu Jesus que morreu na cruz do Calvário, em Jerusalém, Filho de Deus, ele é poderoso, todo poderoso. A igreja dele está preparada para o arrebatamento. Amém.